Olá, bem-vindos ao Cinemarden. E o tema dessa semana não poderia ser outro, com a estreia semana passada do novo filme do agente secreto de Sua Majestade, o Agente 007, James Bond. James Bond é um personagem que já existe há mais de 60 anos. Ele foi criado no comecinho da década de 1950 pelo inglês Ian Fleming, que lançou em 1953 o primeiro livro, Cassino Royale. Ele escreveu ao todo 12 livros, 12 romances, e 2 contos do James Bond. Ele morreu prematuramente, morreu não muito jovem, mas morreu um pouco cedo para o que se esperava de expectativa de vida naquela época. Ele terminou morrendo em 1964, apenas 2 anos depois de o James Bond estrear no cinema. Mas a vida do James Bond no audiovisual começou bem cedo. No ano seguinte ao lançamento do livro, ou seja, em 1954, já foi feita uma adaptação para a televisão do livro Cassino Royale. Mas o primeiro filme, chamado assim, oficial do James Bond, só veio a ser feito em 1962. E o curioso é que o Albert Broccoli, que foi durante muitos anos o produtor, hoje quem produz os filmes do James Bond é a filha dele, a Barbara Broccoli, mas a empresa é a mesma, a Eon Production. Eon, que é uma abreviatura EON de Everything or Nothing, tudo ou nada seria a tradução do nome dessa produtora. Ela produz os filmes do James Bond desde 1962. É a franquia mais antiga da história do cinema, agora oficialmente com 24 filmes, e também é uma das franquias mais lucrativas da história do cinema. Para você ter uma ideia, todos os filmes do James Bond juntos já faturaram no mundo todo, somente nos cinemas, mais de 5 bilhões de dólares. A única franquia que faturou mais do que isso foi a franquia do Harry Potter, que teve 8 filmes e tem um público bem mais amplo. E os filmes da Marvel, se você juntar todos como uma franquia continuada, o que não deixa de ser verdade. Então James Bond chega em terceiro lugar nessa disputa de franquias mais rentáveis da história do cinema. Mas é disparado a mais antiga. Ela está sendo produzida há mais de 50 anos. Mas voltando lá para trás, eu falei do livro Cassino Royale. Esse livro foi um dos poucos que não foi comprado na época pelo Broccoli. O Broccoli comprou os outros todos, menos esse e o Thunderball, que na realidade ele terminou vendendo para 2 pessoas, mas eu vou contar essa historinha mais tarde. Além desses 24 filmes oficiais e essa primeira adaptação do Cassino Royale em 1954, feita para a televisão, existem 2 filmes chamados não oficiais do James Bond. Mas vamos agora à franquia que a gente conhece, essa que agora teve o seu 24º filme lançado nos cinemas, que é justamente o 007 contra Spectre. Tudo começou lá em 1962 com o satânico Dr. No. O primeiro James Bond da história foi justamente, dentro dessa cronologia oficial, o Sean Connery, que na época não era um ator muito conhecido. Tem até uma coisa curiosa na escalação do Sean Connery. O Ian Fleming não concordou muito na época. O ator que ele tinha em mente e o ator que de uma certa forma serviu de inspiração para ele quando ele criou o James Bond era o David Niven. Ironicamente, o David Niven veio a estrelar no papel do James Bond a versão feita em 1967 de Cassino Royale, dirigida pelo John Huston. Uma versão mais com a pegada de comédia do que de filme de espionagem. Essa seria, no caso, a segunda história não oficial dentro desse universo de adaptações cinematográficas do James Bond. Voltando à cronologia normal e oficial produzida pelo Broccoli. Em 1964 é feito o 007 contra Goldfinger. Esse pode ser considerado
um dos mais importantes filmes dentro de todos os que foram produzidos com James Bond, porque é a partir de Goldfinger que se estabelece tudo que a gente conhece até hoje, gosta e se acostumou a ver nos filmes do James Bond. É a partir de Goldfinger, que é o terceiro filme oficial, que o filme é aberto com um prólogo. O que seria isso? É uma aventura do James Bond que está terminando, aí vem o crédito de abertura, antes de começar a nova missão que ele vai ter que empreender. Ou seja, você tem aquela ideia de que a vida dele de aventura não para, é uma aventura atrás da outra, uma missão importante atrás da outra. Goldfinger foi o primeiro a ser aberto com um prólogo. O encerramento de uma missão, vem o crédito e vem a nova aventura. O crédito também tem uma novidade. É o primeiro filme da série que tem uma música tema. Essa primeira música tema usada no filme, cantada pela Shirley Bassey, uma música muito conhecida, a música tema de Goldfinger. Foi o primeiro filme da série a fazer uso de uma música tema na sua sequência de abertura. Foi também o filme que introduziu essas bugigangas, os gadgets, que são muito peculiares nas aventuras do James Bond. Esses mecanismos, instrumentos, aparelhos fabricados pelo Q, que faz parte do MI6, a agência secreta do governo britânico para a qual o James Bond trabalha. E claro, e foi nesse filme também que a gente viu pela primeira vez o carro símbolo do James Bond. E também, a partir daí, ele passou a usar regularmente veículos, carros bem equipados nas suas aventuras. Neste filme, em particular, é utilizado o Aston Martin, que é um grande símbolo, toda essa iconografia do James Bond. Então, por todos esses aspectos, 007 contra Goldfinger é o filme marco que cria, que estabelece todo um formato que vem sendo usado até hoje. Ao longo desses 53 anos de filmes dessa série oficial, o James Bond foi interpretado por 6 atores diferentes. O primeiro deles, como eu já falei, foi Sean Connery. Sean Connery fez inicialmente 5 filmes, e aí cansou de fazer o James Bond, largou a franquia e foi substituído pelo australiano George Lazenby, que fez apenas um filme. Mas esse filme, que muita gente considera ruim, muitos fãs até desprezam esse filme, ele tem algumas características bem interessantes. Foi o único filme que ele fez, como eu já disse, mas foi o primeiro filme a apresentar elementos da vida pessoal do James Bond. No caso, você fica conhecendo a esposa dele, toma conhecimento de uma parte do passado dele que a gente não conhecia. Até aquele filme prevalecia aquela característica básica do espião. Sempre bem vestido, impecável, sabia manejar armas muito bem, conhece artes marciais e sempre envolvido com belas mulheres. Essas características foram bem delineadas nesses 4 primeiros filmes estrelados pelo Sean Connery. Aí chega o George Lazenby e eles introduzem um fator pessoal que até o momento não havia nas histórias. E mesmo nas histórias posteriores, essas questões pessoais do agente sempre foram deixadas de lado. O filme não funcionou, muita gente não gostou, a crítica detestou, o público idem, o filme não rendeu o que se esperava, o que fez com que os produtores pagassem uma pequena fortuna para o Sean Connery retomar esse papel. E ele fez isso em mais um filme, Diamantes São Eternos. E foi o último, até aquele momento, que ele fez, e ele se desligou da produtora, do Broccoli e também do 007. E aí a missão, na época, de ter um novo ator encarnando esse personagem. Foi então contratado Roger Moore. Roger Moore chegou a fazer 7 filmes do Agente Secreto. Do início da década de 70, por volta de 73, até o início da segunda metade da década de 80. Ele ficou muito tempo encarnando James Bond.
E ele tinha uma sofisticação muito maior do que, por exemplo, o Sean Connery tinha. Sean Connery tinha um apelo masculino muito forte. E o Roger Moore estava mais próximo daquela fleuma britânica, que é muito associado ao povo da Ilha da Rainha. Quando o Roger Moore se desliga do personagem, eles contratam um ator shakespeariano, Timothy Dalton, e é um período bem conturbado. No mundo há o problema da AIDS, uma série de outras questões que estão preocupando a população do nosso planeta. E esse Bond do Timothy Dalton, de cara, é um Bond muito casto, o que desagradou muita gente. Uma das principais características do Bond era se envolver e ter muitas relações com as Bond Girls que apareciam em suas histórias. Com o Timothy Dalton, isso é colocado em segundo plano. E essa é uma das razões que muitos acreditam ter sido a causa de ele não ter funcionado muito bem como James Bond. E o mundo era outro, muita coisa não funcionava como funcionava antes, o fim da Guerra Fria. Eu creio que, por conta do período histórico em que as histórias se situam, os roteiristas, os produtores se perderam completamente. Então, Timothy Dalton chegou a fazer apenas 2 filmes e ponto. Pouco se lembra dele, os filmes não repercutiram de forma alguma. Há um hiato entre o último filme que ele faz até chegar ao novo. 6 anos sem filmes de James Bond, até que é contratado o Pierce Brosnan. E a partir de GoldenEye, primeiro filme estrelado pelo Pierce Brosnan, ele chega a fazer mais 3 filmes, que de uma certa forma, na época, modernizou um pouco o agente. Teve boa receptividade do público e teve boas bilheterias. Mas aí a fórmula se desgastou novamente, até por uma questão bem curiosa. Durante muito tempo, James Bond foi o grande paradigma para filmes de espionagem, para espiões, e influenciou gerações e gerações de outros agentes, de outros espiões. O curioso é que, com o passar do tempo, com algumas mudanças sociais e comportamentais que o mundo experimentou, esse rearranjo político do mundo fez com que muitos desses heróis que se inspiraram no James Bond também se modificassem e ficassem mais em sintonia com o mundo em que viviam. Então, Jason Bourne, por exemplo, o Jack Bauer da série 24 Horas na televisão, são agentes que tiveram como fonte primária James Bond, mas que tomaram rumos bem diferentes e posturas bem diferentes. E o curioso é que essa postura nova, trazida para a televisão e para o cinema pelo Jason Bourne e pelo Jack Bauer, terminaram influenciando o próprio James Bond, que foi originalmente a fonte de inspiração deles. E quando o Pierce Brosnan largou a franquia e eles tiveram que contratar um novo ator, no caso agora o 6º ator a fazer o James Bond, eles optaram por seguir um molde mais físico, mais direto, mais impactante, a exemplo dos Jason Bourne e dos Jack Bauer que estavam surgindo. Então contrataram Daniel Craig, que faz o primeiro filme em 2006, o Cassino Royale original. A intenção desde o começo foi, de uma certa forma, zerar a franquia e dar um novo fôlego, um novo começo a tudo. Então nada melhor do que começar pelo primeiro livro, que agora pertencia aos Broccoli. Então, em 2006 é feito Cassino Royale, e aí o filme já começa explicando uma coisa que durante muito tempo alguns fãs questionavam, pessoas que não acompanhavam a série direito, não entendiam o porquê de ele ser um agente 007. O que é que significaria? O 00 significa que aquele agente tem permissão para matar. Qualquer agente que trabalhe para o MI6, se tiver o 00 antes do seu número de ordem, significa que ele tem licença, permissão para matar. E no caso do 7, ele era o 7º agente a ter esse privilégio. Então, 007. Eles já citaram o 009 e alguns outros números dessa lista de agentes secretos, mas o mais famoso deles é justamente o James Bond. O Daniel Craig fez até o momento
4 filmes, assinou contrato para 5. Não se sabe ainda se ele fará esse 5º filme ou não, mas pelo menos há um contrato para a realização de 5 filmes. Ele fez 4 até agora. O mais interessante nesses 4 filmes estrelados pelo Daniel Craig é justamente essa questão física muito mais evidente. Ele é um Bond que luta mais, que encara mais os desafios e apanha, leva porrada e revida, e tem um apelo físico muito mais intenso do que todos os outros que vieram antes. Até porque o ator tem o porte físico para encarar tudo isso. Outra questão muito interessante nesses 4 filmes mais recentes é que há um desenvolvimento muito mais intenso do passado do James Bond, da vida pessoal dele. Isso começou sutilmente no Cassino Royale, foi explorado um pouquinho no Quantum of Solace, que foi o 2º filme que ele fez em 2008, foi muito explorado no 23º filme, o 3º com Daniel Craig de 2012, o Operação Skyfall, que na época serviu como parte das comemorações dos 50 anos da franquia no cinema. E agora, nesse último, 007 contra Spectre, ele parte de alguns elementos que foram apresentados no Skyfall e que passaram também tanto pelo Cassino Royale como pelo Quantum of Solace e são desenvolvidos agora nesse 4º filme. O curioso é que o filme me dá uma sensação de que fecha um ciclo. Se houver um 5º filme com o Daniel Craig, eu creio que vai ser uma aventura isolada, uma nova aventura, completamente desligada dessas 4 anteriores, porque a maneira como a história se fecha justamente pelo menos deu para mim essa sensação de um ciclo que foi fechado. Aí a pergunta, 007 contra Spectre é melhor do que Skyfall? É melhor do que Cassino Royale? Eu diria que ele está quase que no mesmo nível do Cassino Royale e, para mim, pelo menos, ainda está abaixo do Skyfall, que de todos os 24 filmes oficiais e mesmo incluindo os outros não oficiais, para mim é o melhor filme do James Bond até hoje, o 007, Operação Skyfall. Eu gosto muito do Cassino Royale pelo vigor como ele reapresenta para os dias de hoje esse herói. E o Spectre segue essa mesma linha como se fosse um misto do Skyfall com o Cassino Royale. E o coitadinho do Quantum of Solace continua como o mais fraco desses 4 últimos. De qualquer maneira, como eu falei agora basicamente da cronologia oficial, fica faltando agora o outro não oficial, que foi feito em 1983 e que é uma refilmagem de Thunderball, que é o 007 contra a chantagem atômica. Ele recebeu o título de 007 Nunca Mais Outra Vez e foi novamente estrelado por Sean Connery, que recebeu uma fábula na época para voltar a vestir a persona do 007 12 anos depois de ter feito Os Diamantes São Eternos. O filme não tem nada demais, de diferente, não foi assim tão impactante como se esperava, mas teve só aquele gosto nostálgico de possibilitar os fãs verem outra vez Sean Connery, que é um dos Bonds favoritos, vestindo o personagem e pedindo a sua vodka martini, batida, mas não misturada. De qualquer maneira, vamos continuar ainda por muito tempo ouvindo a clássica apresentação do personagem, que sempre se apresenta dizendo: meu nome é Bond, James Bond. Isso ainda vai estar nas telas, nas telinhas, no nosso dia a dia cinematográfico durante muito tempo. Até o próximo Cinemarde. You've got a secret. Something you can't tell anyone because you don't trust anyone. Look around you, James. Everything you believed in, a ruin. Welcome, James. It's been a long time. And finally,
Here we are. The first thing you should know about us is that we have people everywhere. You don't have to worry about me. Get away from me! This organization, do you know what it's called? Its name is Spectre. There's not one person at MI6 who isn't talking about it. Talking about what? That you're finished. What do you think? I think you're just getting started.